E para confeccionar esse colar, eu vou usar linha Anne, ela tem o Tex 295. E vou usar 3 cores, a deserto, folha e abóbora, com a agulha 1,75. Nós vamos precisar também de agulha de tecelão, tesoura e alguma cola. Para iniciar, nós vamos fazer 15 cordões. Vamos deixar mais ou menos assim esse espaço aqui sobrando de fio. Vamos fazer aqui o nozinho inicial e vamos trabalhar apenas em correntinhas. Eu costumo fazer 250 correntinhas. Então vamos lá, 3, 4, 5 e vai trabalhando até completar 250. 250 correntinhas na minha tensão de ponto vai ficar mais ou menos com 85 centímetros e fica um colar daquele tamanho que eu mostrei para vocês no início. Vou fazer 5 cordões desse em cada uma das 3 cores, então a gente vai totalizar 15 correntinhas assim. Vou fazer aqui todas as minhas e já volto com vocês para a gente fazer a montagem. Já tenho aqui as minhas 15 correntinhas prontas, elas não ficam exatamente do mesmo tamanho. Por causa da nossa tensão de ponto, conforme a gente vai fazendo, mesmo a gente contando 250 correntinhas, pode ser que cada uma fique num tamanho. Um pouquinho de diferença, mas isso não vai ter problema na hora da montagem. Eu costumo pegar uma tira de cada cor e vou aqui juntar as pontinhas dela, para elas poderem ficar aqui onde inicia as correntinhas, elas ficarem juntinhas aqui, ó. E vou juntando todas as 15, mesclando as cores para poder ficar bem misturadinho, de modo que todas elas, todo o início, ó, fique aqui juntinho. Juntei aqui as 15 pontinhas e agora eu vou girar essas partezinhas aqui que estão sobrando, que é só linha mesmo, vou girar para ficar mais fácil dar o nó. E nós vamos tentar dar um nó bem aqui perto de onde estão começando as correntinhas. Então é só você passar assim pelo dedo, passar por aqui por dentro e na hora de puxar o nó, deixar aqui bem perto, ó. Tentar manter aqui onde iniciam as correntinhas. Pode deixar, ó, ele bem apertadinho, ficou bem direitinho. Depois de um lado amarrado, eu vou tentar fazer eles ficarem assim certinho, vou ajeitando eles, para poder colocar também o nozinho desse lado. Então vou fazer o mesmo processo. Eu vou colocar aqui o finalzinho das correntinhas com o finalzinho, para poder fazer o nó. E aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai torcer aqui e fazer o nozinho bem rente ali, onde está terminando as correntes. E assim ficaram. E aí, como cada um fica de um tamanho diferente, não tem problema isso aqui. A gente vai esticar ele bem, tentar ajeitar, ó, ele já vai ficando no lugar certinho. E agora eu vou dar leves torcidas. Ó, eu vou girando aqui o lado contrário. Eu quero que ele tome esse formato. Eu não vou fazer esse cordão muito fechadinho, não vou fazer assim dessa forma não. Também é uma opção fazer ele bem fechado, mas eu quero que ele fique assim bem leve, bem cheinho, então vou fazer só dessa forma. Aqui agora eu vou juntar esses dois nozinhos aqui um perto do outro. Se essa parte aqui tiver torcida é sempre mais fácil para a gente fazer um terceiro nó. Esse terceiro nó vai ser com as pontinhas que sobraram de cada lado, para depois a gente cortar o excesso. Então esse nozinho eu faço bem aqui entre os dois nós que a gente já fez. Ó, a gente fica com 3 nozinhos. E agora aqui eu não vou cortar muito rente ao nó, eu vou cortar aqui assim, já perto do comecinho desse primeiro nó, eu vou cortar o excesso dos dois lados. Ó, perto daqui onde tá começando o primeiro nozinho dessa ponta. Eu acho mais seguro deixar sobrar assim essas pontinhas
do que cortar ali muito rente, apesar de estar com 3 nós, mas eu me sinto mais segura dessa forma. E agora eu vou passar um pouquinho de cola para poder reforçar nessas pontinhas que ficaram sobrando, para elas assentarem aqui. Então vem com a cola aqui por baixo, vou sujando elas, não precisa encharcar porque a gente ainda vai fazer a parte do fechamento, isso daqui vai ficar para dentro. E aí elas vão ficar deitadinhas. Para o fechamento aqui do cordão, você pode escolher qualquer uma dessas 3 cores que a gente já está trabalhando. Eu vou escolher a deserto, como ela é entre o verde e o laranja, né? Ela é o mais neutro, então eu vou fazer com ela mesmo o fechamento. Vou deixar um tanto assim sobrando, porque depois a gente vai fazer o acabamento com ele, então não pode ficar muito curtinho. E aqui eu vou fazer 11 correntinhas. Geralmente 11 correntinhas é o que dá certo aqui pra mim. Então eu fiz o nó inicial, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho aqui as 11. Esse daqui é o primeiro que de onde está saindo daqui o fio da minha agulha. Eu não vou entrar nele e nem no próximo, pra gente ficar aqui como se fosse a altura já de um ponto baixo. Então, esse que tá saindo a agulha eu não conto, pulo um e no próximo eu venho e faço um ponto baixo. Aqui é como se eu já tivesse 2 pontos, então vou no próximo e faço 3, no próximo eu vou ter o 4º ponto baixo, no próximo 5º, não precisa apertar muito, 6, 7, no próximo é o 8º, 9, e aqui no último a gente fica com o 10º ponto. Esses 10 pontos é o que a gente sempre vai contar. Se a pessoa se perder na hora de fazer isso daqui, não vai ficar retinho, ele vai começar a fechar, se fizer menos. E 10, ó, é o suficiente para poder vir de um lado até o outro, para poder tampar essa parte aqui dos nós. Então, eu vou continuar subindo isso aqui, até ter o suficiente para poder dar a volta aqui nos nozinhos. Então, aqui eu tenho 10. Eu vou subir uma corrente, viro o trabalho, e no próximo ponto eu faço o segundo. E vou fazendo assim sucessivamente. Quando chegar aqui no final, viro o trabalho, subo uma correntinha e continuo até ter a altura aqui que a gente precisa para dar a volta nos nozinhos. Cheguei até essa altura aqui e agora eu vou medir para poder ver se ela tá o suficiente. Então, ó, se eu deitar aqui e der uma apertadinha, eu já consigo fechar. Não precisa ficar muito larguinho, mas também não precisa ficar com muita dificuldade para poder fechar. Aqui, ó, facilmente eu já junto essas pontinhas e vai dar certa costura. Então aqui, para poder cortar o fio, eu vou também deixar um tamanho mais ou menos assim, desse tamanho, deve ter uns 15 centímetros, para poder ter uma folga aqui para fazer a costura. Antes de começar a costurar, eu passo cola aqui no meio do meu trabalho, não precisa ser muita quantidade, e já coloco aqui, olha, centralizado, e puxo aqui. Aqui nós vamos pegar esse fio e já vamos passar na agulha de tapeceiro e começar a fazer a costura. A costura é bem simples. Aqui no primeiro ponto nós vamos entrar e vamos sair pro outro lado, e no ponto que tá aqui do ladinho nós vamos entrar e pegar no da frente. E vamos fazendo isso até chegar lá no final. Vou pegando as duas alcinhas da mesma direção e vou percorrendo até o final. Chegando aqui no final, eu vou colocar as pontinhas para dentro, tanto dessa que eu vinha trabalhando,
como o da outra. O da outra a gente pode usar aqui a agulha 1,75 mesmo, só para poder puxar ele para um ponto de dentro. E agora as duas estando pelo lado de dentro, eu vou dar um nozinho, uma com a outra. Feito o nozinho, eu vou juntar as duas pontas e vou colocar na agulha de tapeceiro novamente, que eu vou levar esses dois fios lá pro outro lado do trabalho. Então, vou introduzir aqui no meio, de uma forma que ele consiga passar. Eu não coloco muito no meio, coloco aqui mais lateralizado, porque no meio a gente tem os nós, né? Então fica mais complicado passar. Ó, e eles vieram aqui pro outro lado. Aqui do outro lado eu vou dar mais dois nozinhos e vou cortar a ponta. Faz de um jeito que esse nozinho fique bem pra dentro, pra ele não ficar visível aqui, né, do lado de fora. E aqui, ó, a gente puxa, entra aqui um pouquinho, ó, pra gente conseguir ver o nozinho, corta bem rente e ele vai ficar escondidinho aqui dentro. E assim ficou o nosso fechamento. Para fazer esse colar, você pode também usar linhas que sejam de uma cor só, né, sem ser assim mesclado, fazendo combinações de cores, mas esse daqui eu achei que ficou muito lindo, bem verão, essas mesclas, né, que vão clareando e escurecendo, deram um contraste muito bonito, ficou muito elegante e dá para poder usar tanto com looks de verão, como com look mais sóbrio, com uma roupa preta, uma roupa toda bege, branca, também vai ficar muito lindo e vai ser um destaque no look, no visual. Espero que você tenha gostado, deixa a sua curtida aí para esse colar maravilhoso e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também aí o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima!